Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e estou aqui para falar sobre Paulo Guerreiro. Profissional de futebol, centroavante, 35 anos, 1,85 m, peruano, hoje atleta do Esporte Clube Internacional. Os colorados conscientes, aqueles que analisam futebol com a razão, não com a paixão, já estão percebendo que contratar Guerreiro, custo-benefício, saldo negativo. Tragédia anunciada. Guerreiro é um atleta que tem uma história, consagrado no futebol mundial. Mas a irregularidade e os altos e baixos sempre colocam uma interrogação na certeza se deve ou não ser contratado. Se é um jogador que vale a pena apostar todas as fichas. Início de carreira, no Aliança de Lima, arrebentava, fazia gol de todo jeito, chamou a atenção da Europa e numa transação intermediada pelo gigante Pizarro, foi parar no Bayern de Munique. Lá não foi tão bem. E a sua melhor temporada no futebol alemão foi justamente no Hamburgo. Olha a coincidência. O grande Hamburgo, que os colorados gostam de chamar de timinho, de clube sem expressão, para desmerecer o título mundial conquistado pelo Grêmio no Japão. É a famosa e desgastada flauta burra. Retornando à América, foi parar no Corinthians e teve um início espetacular. Não era nem o titular do time, um recém-chegado, foi relacionado para disputar o Mundial no Japão e fez os 2 gols do título, no 1-0 no primeiro jogo contra os árabes e no 1-0 contra o Chelsea na final. Consagrado, idolatrado pela Fiel, permaneceu no Corinthians, mas os seus números jamais foram assim de dizer, nossa, fez história no timão. No final, já com a relação desgastada, foi liberado para procurar outro clube e acabou no Flamengo. Outro início espetacular, na estreia, olha a coincidência, contra o Internacional, marcou 1 nos 2-0. Outro jogo, o Grêmio marcou o gol da vitória no 1-0. O tempo passou e mais uma vez os números não foram os esperados. 115 jogos, 43 gols. Viveu um período de jejum de quase 6 meses. E se caracterizou por fazer gols em jogos de menor importância, recebendo a alcunha de matador de nanicos. Teve boas partidas em clássicos contra o Fluminense, em decisões do regional. Mas nunca fez um gol no grande clássico carioca contra o Vasco da Gama. Em 2018, vem a questão do doping. Não entrarei no mérito de ser inocente ou culpado. Não vem ao caso. Mas ele estava suspenso. E surgiu um efeito suspensivo, uma liminar, liberando que ele jogasse. Mas foi uma manobra da Conmebol, uma pressão política junto à FIFA. A grife Guerreiro tinha muito dinheiro envolvido. Era o Peru voltando à Copa do Mundo.
a sua ausência seria um grande prejuízo para muita gente importante. Então a dona FIFA, que se vende por 30 dinheiros, liberou que ele jogasse na Copa, mas todos os advogados do Flamengo, seus advogados, a CBF, todos sabiam que terminada a Copa, a liminar seria derrubada e ele não poderia atuar em clubes. Só quem não sabia, a ingênua diretoria colorada, que caiu no golpe. Sabe por que a diretoria do Inter cai nesses golpes? Pelo mesmo motivo que toda vítima cai na mão do malandro. É porque a vítima se acha esperta e acha que está levando vantagem. Pagou um bom dinheiro por Guerreiro, não digo que veio de graça, que daí é subestimar a nossa inteligência. Mas lógico, veio mais barato do que normalmente valeria a grife. Mas foi chegar no Inter e a proibição voltou. O Beira-Rio pagou um bom dinheiro para ver Guerreiro viajando para o Peru, treinando, vivendo na maior mordomia. E o pior, nos bastidores, isso foi dito na ESPN peruana, jornais do Peru veicularam que o plano de Guerreiro era terminar, cumprir a sua pena, disputar algumas partidas pelo Internacional, fazer uma boa Copa América e fechar um contrato milionário com o time chinês, o Papatito, que o Felipão foi treinador. Ah, mas por que esse negócio não se consolidou? Porque os chineses abriram os olhos, viram que era muita grana para um jogador, digamos assim, desinteressado em final de carreira. E Guerreiro ficou no Internacional. A iludida torcida colorada, sempre bombardeada por um marketing que faz o clube o melhor em tudo, o maior em tudo, o favorito em tudo, apesar de não ganhar nada, que se o porteiro vestir a camisa e entrar em campo, passa a ser o melhor porteiro do mundo. A torcida achou que estava ali a garantia de títulos. E Guerreiro, mais uma vez, manteve a sua média. Começou muito bem, arrebentando, tipo, toda vassoura nova varre bem. Fez vários gols, mas as pessoas começaram a analisar e lembrar do matador de Nanico. Poxa, fez gol contra Palestino, fez gol contra a Aliança de Lima, fez gol contra times pequenos do Gauchão, fez gols em jogos normais do brasileiro, mas aonde estava o guerreiro decisivo, aquele que a gente pode contar? Copa do Brasil contra o Palmeiras, não aconteceu. Na decisão contra o Atlético Paranaense, menos ainda, ele sumiu. Gauchões, nos Grenais, onde estava Guerreiro? Libertadores contra o Flamengo, jogo no Rio, jogo no Beira-Rio. Cadê os gols de Guerreiro? E ontem, contra mais uma vez o Flamengo, que ele tem uma questão
uterino pessoal, que ele tem uma raiva, uma gana, ele mostrou o jogador que é. O cara não tem um equilíbrio emocional. É aquele jogador sol, só aparece se o dia tá bonito. Se o time está bem, o jogo está acontecendo para o seu lado, ele vira o protagonista. Se a maionese desanda, se chega a hora de precisar dele, aí começa a chorar, tanto que é chamado de berreiro, aí começa a reclamar de arbitragem, aí começa a tentar arrumar confusão com adversários. Jogar bola que é bom, nunca. Agora, o jogo contra o Flamengo teve influência da arbitragem? Teve. Ele teria motivos para ficar irritado? Sim. Mas é um profissional. Problemas com a arbitragem vêm no pacote da profissão. Ele tem que saber administrar. O pênalti marcado em cima de Gabigol foi pênalti. Na hora que ele ia marcar o gol, foi seguro pelas costas. Dá para ver. Ele não caiu, ele apenas se desequilibrou. Mas nada diz que tem que ser enforcado. Foi lance faltoso dentro da área. Pênalti. Ele estava em situação de gol. E as novas determinações da FIFA dizem que no lance de pênalti só não deve haver expulsão se for uma disputa de bola. Não foi o que aconteceu, ele foi seguro pelas costas. A expulsão foi justa. Há um lance infeliz, uma dormida da defesa, mas tudo bem, 10 homens. Dá para encarar, vamos jogar bola. Aí o erro crasso da arbitragem, um pênalti claro em cima do Guerreiro. Não foi marcado. Não dá nem para entender, tem VAR, aquilo ali tinha que ser marcado pênalti, igual aquele pênalti contra o Atlético Paranaense em favor do Grêmio. Não dá para entender, tendo VAR, esses lances não serem marcados. A única explicação é que a máquina não erra, o vídeo mostra, mas quem decide são as figurinhas carimbadas de sempre, seguindo os interesses dos mesmos. Então, o Internacional estava revoltado com razão. Aí veio o lance que Guerreiro levou a cabeçada. Foi um lance pesado? Foi, mas lance de jogo. Infelizmente, nesse momento, Guerreiro mostrou o quanto é fraco para administrar situações contrárias. Desrespeitou seus colegas, desrespeitou o Inter, desrespeitou o árbitro e fez uma cena grosseira diante de um estádio lotado. Se ele tivesse só falado bobagem, o árbitro daria um amarelo, mandaria ele calar a boca, se continuasse viria o vermelho. Mas aquilo ali não tinha como aceitar. O Internacional foi prejudicado pela arbitragem no lance não marcado do pênalti, mas foi mais prejudicado por Guerreiro. Porque se o consagrado centroavante tivesse sido 1% do que foram Patrick, Edenilson e Lindoso, o Internacional poderia até ter perdido o jogo. Mas a história da partida certamente seria outra. Então, colorados,
tudo aquilo que o Sofá de Pobre antecipou para vocês com relação à euforia exagerada diante de um time apenas mediano, que não ganharia absolutamente nada, que no futebol não tem milagres, ninguém vem da segunda divisão, sai contratando veteranos e ganha títulos importantes no abafa. E também aquilo que falamos sobre Guerreiro, os fatos estão mostrando. Então, vocês podem até discordar de mim publicamente, se quiserem me ofender, me agredir, fiquem à vontade, mas eu estou durante o ano todo tentando alertar vocês. Saiam dessa ilha da fantasia. Encarem a realidade do seu clube e cobrem mudanças urgentes, não só dentro do campo, mas fora. Estão endividando o Internacional. A dívida colorada já é gigantesca e deve aumentar agora em 2019. Estão gastando mais do que o clube tem condições de arcar e estão tentando vender uma euforia de vitória e uma qualidade em atletas contratados que seguramente a realidade está mostrando ser uma grande mentira. E se você concorda com o Sofá de Pobre, sendo gremista ou colorado, se quer as duas instituições, que são na verdade o maior patrimônio do Rio Grande do sul do Brasil, então clique ali, dê o seu like, curta, ajude-nos a continuar. E se não está inscrito no canal do YouTube, pare no inscrever-se. Seja mais um a receber nossos vídeos. Se gostar, compartilhe. Comente aí embaixo. Se discordar, argumente. Mas sem ofensa, sem agressões. Eu estou com a camisa do Grêmio para não me esconder. Sou gremista. Quero que o Internacional perca tudo dentro do campo. Torço contra e zoo o time. Mas, em paralelo, quero ver o clube respeitado e bem administrado. Algo que hoje está longe de acontecer. Medeiros, chega. Pare de jogar contra a grandeza de um clube e a paixão de uma torcida. Não aposte mais. Que loucura foi essa de investir em disputas já contando com os prêmios pelas conquistas? Esse dinheiro não veio. Pare de maquiar balanços. Medeiros, mostre a verdade ao torcedor colorado e comece um trabalho a longo prazo, um projeto que vai demorar anos, que dentro do campo terão temporadas sem nenhuma conquista, mas com times dentro daquilo que o Inter pode pagar, reconstruindo as finanças como fez Bolzano. Pare, Medeiros. Pífero te deixou uma herança terrível, mas você não está fazendo nada para melhorar a situação. Marketing não garante volta olímpica.